Perguntinha aqui, ó. Em primeiro lugar, para se conseguir o alvará dos bombeiros, é preciso contratar uma empresa especializada em segurança contra incêndio que presta o serviço de assessoria. É isso. Então, veja só. Bom, em primeiro lugar, quem que precisa dessa licença? Né? Todas as edificações de áreas de risco, com a única exceção, quem fica de fora? Residências unifamiliares. O que são residências unifamiliares? Residência de uma família, é uma casa. Sim. Tá? Então, um prédio de apartamento não é uma residência unifamiliar. Não sendo uma residência unifamiliar, ele tem que ter licença. Então, a primeira coisa é saber quem precisa. Segundo, antigamente, bastava que você tivesse lá um projeto aprovado, você ia até o Corpo de Bombeiros e pedia a vistoria do bombeiro. Simplesmente pedia, o bombeiro ia lá, o fiscal ia lá, fazia a fiscalização, estava tudo ok, ele emitia a licença. Isso foi mudando. De tal forma que hoje a vistoria, para que tenha numa grande maioria, existe uma exceção, mas a grande maioria dos casos, assim, mais de 99% dos casos, você vai precisar de um profissional de engenharia ou arquitetura que faça uma inspeção preliminar para orientar, para corrigir, para que depois o Corpo de Bombeiros faça a vistoria oficial. Certo. E essa inspeção preliminar, ela é formalizada através de uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. No caso de arquiteto é RRT, né? Registro de Responsabilidade Técnica. Então, sem esse documento, o bombeiro nem faz a parte dele. Entendi. Antigamente não precisava disso. Então, por que isso foi criado? Né? Eu participei, né? Acompanhei todo esse processo. Porque passou-se a dividir a responsabilidade. Porque nem sempre o Corpo de Bombeiros consegue fazer a inspeção integral, né, de todas com detalhes. E, obviamente, nem sempre ele pode verificar coisas que a olho nu podem não estar ali corretas, né? Então, ele precisa compartilhar com quem executou ou com quem fez a manutenção. Antigamente, ficava toda a responsabilidade para o fiscal, para o bombeiro. Então, ele assumia toda a responsabilidade. Então, com esse compartilhamento de responsabilidade, quem instalou, executou, vai emitir um documento que comprova que ele fez de acordo com as normas. E o bombeiro vai lá só para fazer uma fiscalização, muitas vezes até por amostragem. Entendi. Mas ele ele vai fiscalizar, confere a documentação e aí a edificação lá pode ser licenciada. Então essa modificação foi muito importante para que houvesse até uma melhora na questão da segurança, porque há outros profissionais envolvidos, consequentemente há outros olhos ali observando e orientando os proprietários e os usuários. Entendi. Então, é aí, antes do bombeiro, por exemplo, que entra a sua empresa. Isso. No meu caso, da minha empresa hoje, é o que eu faço. Como chama a sua empresa hoje? Fire Office Engenharia. Como? Fire Office, Fire, né? O inglês correto. Fire Office, escritório do fogo, né? Oh. Fire Office Engenharia. Então, no meu caso, eu trabalho na etapa de elaboração de projetos para aprovação, elaboro os projetos de segurança contra incêndio para aprovação do bombeiro. E trabalho também na etapa da pré-vistoria, da vistoria preliminar, aquela que eu falei que eu vou lá e confiro todas as medidas de segurança, faço como se fosse o próprio vistoriador, faço um relatório e apresento isso para o proprietário para que ele faça os ajustes necessários. E no meu caso, na minha empresa, eu não faço nem instalação e nem vendo produtos. Certo. Por quê? Eu optei por isso porque eu consigo fiscalizar quem faz. Então, eu sou como se fosse os olhos do proprietário ou os olhos do usuário. Então, muitas vezes ele contrata um profissional que vai fazer um serviço muito específico. E o proprietário e o usuário, muitas vezes eles não têm formação na área, não têm conhecimento técnico. Então, eu faço justamente isso. Eu dou essa consultoria para que ele contrate, execute e o que foi executado eu possa conferir, testar e validar. Certo. Aí quando eu valido isso, eu forneço uma documentação técnica e tramito esse processo para a empresa ou o condomínio, o que for, até a emissão do AVCB. Certo. Então eu optei, né? Existem empresas que fazem o pacote completo. Eu optei em não trabalhar na execução nem na venda de equipamento, porque eu fico muito mais à vontade para cobrar de quem faz. Muitas vezes eu até fatos que acontecem, né? Ele contrata lá o proprietário, o usuário contrata uma empresa, essa empresa vai lá, executa, e muitas vezes já cheguei lá para o proprietário e falei, não paga ainda a última parcela porque tem coisa para ser corrigida. Ele usou um material, uma tubulação que não pode ser. Ele instalou IPVC, tem que ser de aço.
Ele fez de PVC e pintou. Então, não dá para ver, mas eu vi que não é aço. Então, manda ele refazer, só paga quando ele fizer corretamente. Então, muitas vezes acontece isso. Ou seja, até um fiscal você, né? Mas essa é a função. Foi para isso que o Corpo de Bombeiros criou essa... criou não, na verdade, ele incorporou isso no processo. Porque se ele não faz isso, ele muitas vezes vai passar batido em coisas que ele não consegue ver. E quem instalou é que sabe. Se, por exemplo, se eu passei uma tubulação dentro da parede, embutida na parede, e usei PVC e tinha que ser aço, como é que o vistorador do bombeiro vai verificar? Só quebrando a parede. Sim. Então, como que ele pode compartilhar a responsabilidade com quem executou? Então, quem executou emite uma RT, que atendeu às normas técnicas e o projeto aprovado, e o bombeiro verifica o que ele consegue enxergar, ou o que ele consegue testar. Então, aí, você compartilhando responsabilidade, você garante uma questão de segurança muito melhor para o usuário. Uma coisa que melhorou muito, Na época, lá atrás, quando eu iniciei, por exemplo, não se pedia sobre instalação de gás, GLP, gás de cozinha, certo. Aquelas centrais com rede de distribuição. A gente verificava só se tinha um extintor e se estava ventilado. Então, muitas vezes a tubulação tinha pontos de vazamento perigosíssimos. A gente não conseguia avaliar isso com um vistoriador. Não dá para você avaliar, você não tem equipamento para fazer isso. Então, quando entrou esse compartilhamento de responsabilidade, o engenheiro teve que, o especialista, vai ter que fazer um teste de estanqueidade na rede, emitir um laudo e aí uma RT. Então, quer dizer, ele garantiu que ele fez o teste e não tem vazamentos. E eu posso dizer para vocês, desde que isso foi implementado, muitos casos encontramos vazamentos assim que, eu falo, por Deus, não tivemos desastres maiores. Vazamentos grandes, que se fosse como era antigamente, a gente não teria detectado. Entendi. Perfeito. Muito obrigada pela resposta.